Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio. Receitas com sabor a toda prova. Parmesão ralado Celita. Nova embalagem. Novidades é mais Celita. O programa hoje traz para você duas pessoas fantásticas. Primeiro nós vamos falar com Silvia Helena, que é professora de yoga. Essa pessoa tranquila, dedicada, mas uma pessoa extremamente antenada. Ela vem falar pra gente sobre ansiedade, depressão, enfim, tantas coisas que a yoga pode ajudar, né? Depois nós teremos aqui Priscila Dutra. Priscila é especialista em cabelo, então ela vai dar uma aula pra gente de como cuidar de cabelos. E outra coisa que eu também acho que ela é especialista em transformar ela mesma, as atitudes dela, os sentimentos dela, botar pra cima. Então ela vai dar dicas pra gente sobre esse assunto. Este é o programa Simplesmente com Heloísa Xavier e ele já está no ar. Eu sempre tive vontade de entrevistar uma professora de yoga, mas há muito tempo que eu não entrevisto e fico pensando assim, quem são essas pessoas que têm um semblante tão tranquilo, que parecem que têm uma qualidade de vida assim, tão melhor do que a nossa? Toda vez que eu vejo alguém da yoga, eu sinto paz nessa pessoa. E sem nem conhecer a Silvia, a primeira vez que eu vi uma foto dela, eu falei, nossa, é ela que eu quero entrevistar. Ô Silvia, primeiro eu quero dizer que é um prazer ter você aqui. Segundo, eu quero dizer que parece que vocês são diferentes da gente. Explica isso pra gente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do yoga, porque estar num programa onde você evidencia uma prática que é essencial para a vida é gratificante. Minha gratidão. É um prazer. Realmente, o que você diz faz sentido. Não que nós sejamos diferentes, nós professores sejamos diferentes em algum sentido físico, é porque é interno, assim como o yoga é interno. O yoga nada mais é do que um autoconhecimento muito grande, um autoconhecimento de você mesma. Então, o yoga quem pratica ou quem é professor de yoga, ele vai compreendendo como lidar com a vida, com as dificuldades, que não é diferente para um professor de yoga, para um médico, para um dentista, ou para um aluno, ou para qualquer outra pessoa. Tá. As pessoas que procuram praticar, a yoga cresceu muito, né? Muito. Hoje os praticantes são muito maiores, muito, né? Muito. Você nota uma diferença, e eles também notam uma diferença muito grande? Nossa, é notável, assim, para algumas pessoas que chegam, eu dou risada, porque eu lembro de algumas pessoas que chegavam lá na sala, estacionavam, minha sala do outro lado do Rio, e bem de frente para a rua, e ela estacionava na rua, quando batia a porta do carro, eu ouvia lá dentro. Você já sabia como a pessoa estava chegando? Do estresse da pessoa. E hoje em dia, essa mesma pessoa, eu estou falando de uma aluna específica, e talvez ela, quando vê esse programa, ela mesma vai se identificar. Sou eu. A mudança, porque nossa aula tem uma sequência e no finalzinho tem um relaxamento. Tem as posturas e no finalzinho tem um relaxamento. Ela era tão agitada que ela cuidava, assim, antes de terminar o relaxamento, ela já estava enrolando o tapetinho, já estava indo embora, e eu, mas você vai Como aonde? Assim? Você vai aonde? Não, estou preocupada com a sua agenda, não, pode deixar que a minha agenda, eu posso cuidar da minha agenda, sossega, é seu tempo. Esse estresse está dentro da pessoa. Silvia, com essa coisa da pandemia, né? Sim. Nós tivemos aí, a gente tem visto muito, muita gente ansiosa, é muito estresse, é muita depressão. Uhum. Nós vimos que isso aumentou, suicídio aumentou. Uhum. Aonde que entra a yoga nisso? Então, imagina, a gente faz uma análise. Se antes da pandemia já existia
um nível alto de estresse, de ansiedade, de crise de pânico, de suicídios. Imagina pós-pandemia. Como que o yoga pode te ajudar? A palavra yoga significa união. União de quê com quem? De você com o seu sagrado, com o que você acha que é sagrado. Se você acha que é sagrado Deus, então essa é a união. Porque quando você está no tapetinho, não tem mais ninguém. Não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem mais ninguém. É só você, é o seu recolhimento. E esse recolhimento faz com que você vá se reestruturando, vá se silenciando, vá se escutando, porque o corpo está gritando ali dentro, pedindo um pouquinho de atenção, de ajuda, me escuta. E a gente, cada vez mais com essa oferta de fuga, quanto mais a gente foge, menos você se escuta. Então, e muito mais doente você fica. Então, o yoga vai entrar justamente na situação, no momento em que você se recolhe, se senta e começa a prestar atenção no que você está fazendo. Por exemplo, na sua respiração. Posso perguntar aqui agora, quem está lembrando de respirar? Dificilmente as pessoas estão passando um dia e estão respirando. Aí, nossa, não está nem respirando. Então, vamos fazer uma análise rapidinho. Se você não está respirando, se o seu oxigênio não está percorrendo o seu corpo, como você quer ficar bem? Não tem. Então, o yoga auxilia nesse... Ô Silvia, o corpo fala, ele reclama? Sim, ansiedade é um grito. Ansiedade, estresse. Eu tive uma aluna com 15 anos. Eu tenho alunos de todas as idades. Um de 6, já tive um de 6, já tive uma de 73 e eu tive uma de 15. Ela hoje em dia está fazendo faculdade e parou de fazer, mas ela faz na casa dela. Ela chegou lá com uma crise de pânico, todo dia ela tinha crise de pânico. Isso é o grito, o corpo gritando que eu preciso ser ouvido. Essa menina ficou 3 anos lá na sala, hoje em dia ela não tem mais, ela até me mandou um WhatsApp esses dias, eu não lembro a última vez que eu tive uma crise de pânico. Isso é... Olha que bacana. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar e você estava falando que o professor de yoga, ele também tem conta para pagar, ele também tem as coisas para fazer, não, mas administrar isso tudo é mais fácil. Por quê? Porque são ferramentas que vão deixando você menos para fora e mais para dentro. É o que você pode, é o seu limite. Esse limite, inclusive isso é uma postura de yoga. Quando a gente está num tapete de yoga, eu devia ter trazido um tapete de yoga. Mas nós estamos mostrando aí suas fotos, querida. Quando a gente está num tapetinho de yoga, não são as posturas somente. Qual é o seu limite? Às vezes a pessoa tem um limite muito maior para fazer a postura, só que ela não percebe e não faz. É assim no tapete, é assim na vida. A pessoa tem um potencial enorme, mas ela não se desenvolve. Então, a postura que é praticada no tapete nada mais é para que quando você sair, você praticar na rua. Na vida. Olha que bacana isso, Silvia. É tanta gente assistindo a gente, né? Eu queria que você falasse para essa câmera aqui. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que elas tenham mais tranquilidade, mais paz, sejam menos ansiosas, enfim? Conselho eu não dou, mas eu posso sugerir. Eu sempre, na sala de yoga, sempre sugerir fazer uma aulinha experimental de yoga. E se não for o caso, que você comece pelo menos a perceber a sua respiração. Se você, nesse exato momento, você que está assistindo o programa, está respirando, se não está, só isso, ó. Enche o tórax de oxigênio, inala pelo nariz, exala pelo nariz também, 2, 3 vezes, e no momento que você estiver estressado, usa o truque, que esse truque quem deu foi divino, Deus. E ele é um fato. Essa respiração, às vezes a gente está sendo agredido, acontecendo alguma coisa. Se você respira fundo, a reação é outra.
Pois é. O que é a yoga na sua vida? Nossa, boa pergunta. É tudo, é tudo. Yoga é... Eu nem sempre fui essa pessoa calma e tranquila. Eu era uma pessoa rebelde, eu era uma pessoa estressada, eu era uma pessoa... Agitada. Eu vim eu trabalhava em Macaé, não sou daqui, eu sou do estado do Rio, mas eu trabalhava em Macaé com petróleo e gás. Eu tinha 980 estrangeiros, meus chefes eram estrangeiros, então minha vida era... Nossa, eu imagino. Aqui, pena que a gente tem que terminar. Mas nós vamos marcar, você vai vir aqui fazer umas posições pra gente, combinado? Combinadíssimo. Então a gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta com ela, a Priscila, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda pela luta, por tudo, e ela vai estar aqui falando pra gente um pouquinho sobre tudo isso. Não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.